Em um mundo onde as notícias voam em um piscar de olhos, algumas histórias permanecem escondidas nas sombras da atenção global. Cá estamos nós, diante de uma narrativa que, apesar de suas ramificações globais, parece ter escapado das manchetes. Hoje, no Fato 7, desvendaremos o mistério do conflito esquecido entre duas nações sul-americanas, Venezuela e Guiana. Esse não é apenas um conto de disputa territorial. É uma saga que envolve petróleo, geopolítica e o legado de um passado colonial que ainda lança sombras sobre o presente. Imagine a terra sob seus pés sendo disputada por séculos, o lugar que você chama de lar, um peão no tabuleiro de xadrez internacional. Por que isso importa? Porque no coração deste conflito estão questões que afetam a todos nós: soberania, recursos naturais e o direito de um país traçar seu próprio destino. Recentemente, as águas se agitaram novamente quando o Tribunal Internacional de Justiça tomou uma decisão crucial. E com a descoberta de enormes reservas de petróleo, o que antes era uma briga de fronteira se transformou em uma batalha por riqueza e poder. No decorrer deste vídeo, vamos explorar a história, as tensões atuais e o que está em jogo para as populações de ambas as nações. Então, ajuste seu cinto, porque o que promete ser uma jornada por uma parte da história que muitos esqueceram começa agora, aqui no Fato 7. Para compreender o presente, devemos olhar para o passado. A história deste conflito começa no século XIX. Imagine a América do Sul no final do século XIX, um mosaico de territórios recém-independentes e disputas de poder entre potências coloniais. Em 1899, uma arbitragem internacional envolvendo a Venezuela e a então colônia britânica da Guiana estabeleceu uma fronteira que hoje está em questão. Enquanto a Guiana considera essa decisão como final, a Venezuela alega que foi um arranjo injusto, uma manobra imperialista que ignorou seus direitos territoriais. Avançamos para o século XX e a tensão entre as duas nações cresce. A Venezuela expressa seu descontentamento, mas o mundo pouco ouve. Várias tentativas de mediação internacional falham. Em 1966, uma comissão de fronteira foi criada, mas sem sucesso. Enquanto isso, o restante da América do Sul observa, preocupado com o precedente que uma resolução poderia estabelecer para suas próprias disputas. No cerne deste conflito, descobrem-se recursos, petróleo e gás, que transformam uma disputa territorial em uma luta por soberania e riqueza. E assim chegamos ao impasse moderno, uma questão de direitos e fronteiras que se estende por gerações e resiste a uma solução fácil. Com esse pano de fundo histórico, vamos agora explorar como os eventos recentes estão moldando o presente e o que pode significar para o futuro de Guiana e Venezuela. Com as recentes reviravoltas no Tribunal Internacional de Justiça, as perspectivas para Venezuela e Guiana nunca foram tão incertas. Por um lado, a Guiana, emergindo como uma potência energética inesperada, vê uma oportunidade de consolidar sua soberania e estimular o desenvolvimento econômico. Do outro, a Venezuela, imersa em crises internas, enxerga na região do Essequibo uma chance de reafirmar sua presença no cenário internacional. As implicações vão além das fronteiras disputadas. O veredito poderia redefinir alianças regionais e a distribuição de poder na América Latina. Além da geopolítica, existe a preocupação ambiental. A exploração de petróleo tem suas consequências, que podem afetar ecossistemas e comunidades locais. A comunidade internacional observa atentamente, ciente de que o desfecho pode servir de precedente para outras disputas territoriais pelo mundo. Essas perspectivas e implicações tecem uma tapeçaria complexa de interesses e consequências que agora nos leva à questão: o que o futuro reserva para este conflito esquecido? Ao olharmos além das fronteiras em disputa, vemos que as ondas deste conflito alcançam águas internacionais. As descobertas de petróleo têm o potencial de transformar a Guiana em um novo centro de energia, afetando o mercado global de petróleo e possivelmente alterando a dinâmica de preços e abastecimento. A posição da Venezuela nessa disputa ressoa através da região, impactando as relações com seus vizinhos e com potências globais que têm interesse na estabilidade e nos recursos da América Latina. A exploração de recursos na região disputada traz à tona preocupações globais sobre a proteção ambiental, sustentabilidade e as responsabilidades de novos produtores de petróleo. O envolvimento do Tribunal Internacional de Justiça sublinha a importância do direito internacional na resolução de disputas, servindo como um estudo de caso para conflitos similares.
Empresas multinacionais, como a ExxonMobil, têm interesse direto no desfecho, o que destaca a influência que o capital estrangeiro pode exercer em situações de disputa territorial. Este conflito, embora localizado, é um microcosmo das tensões que definem a era moderna, recursos, soberania e o delicado equilíbrio do poder global. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas águas turbulentas deste conflito histórico entre a Venezuela e a Guiana. Vimos como raízes coloniais e disputas modernas se entrelaçam em um nó geopolítico, com a descoberta de petróleo adicionando uma nova camada de urgência à questão. O Tribunal Internacional de Justiça agora detém as chaves para um desfecho que poderá alterar o curso do futuro para ambas as nações. Enquanto esperamos por uma resolução, a esperança de um desfecho pacífico e justo permanece no coração de todos aqueles afetados diretamente pela disputa. Este conflito nos lembra da importância de entender a história e o direito internacional para navegar no presente e moldar um futuro melhor. Compartilhe seus pensamentos e continue a conversa nos comentários. Como você acha que essa disputa deve ser resolvida? E assim, continuamos atentos ao desdobramento dos eventos, sempre aprendendo com o passado para entender o presente. Obrigado por nos acompanhar aqui no Fatos 7. Enquanto o mundo avança rapidamente, histórias como a do conflito entre a Venezuela e a Guiana nos lembram de que algumas questões resistem ao tempo, esperando por resolução. Um sincero agradecimento a todos vocês que acompanharam até aqui, mergulhando conosco nesse relato de uma disputa que molda vidas e nações. Antes de partirmos, convidamos você a se envolver. Deixe seu ponto de vista nos comentários e participe dessa discussão global. Se você valoriza conteúdo que ilumina as complexidades do nosso mundo, inscreva-se no canal Fato 7 aqui. Exploramos o passado para entender o presente. Continue conosco para mais análises profundas e relatos esclarecedores. Há muitas histórias esperando para serem contadas e prometemos trazê-la até você. Por agora nos despedimos, mas a conversa não acaba aqui. Continue explorando, questionando e aprendendo. Até a próxima, no Fato 7.